pessoal, então agora a gente vai ver o algoritmo que realmente ordena uma lista de dois elementos utilizando o algoritmo Bitonic Merge que a gente acabou de ver. Esse algoritmo é conhecido como Bitonic Sort, certo? E a ideia dele é fazer a construção de forma bottom-up, onde eu vou aplicando o algoritmo anterior, bitmerge, em sequências de dois elementos, depois de quatro, depois de oito, assim por diante, até eu aplicar ele sobre uma sequência inteira de elementos. Então vamos ver um exemplo aqui primeiro para deixar claro o que o algoritmo está fazendo. Então vamos supor que eu tenho como entrada lá uma lista, um vetor com 8 elementos, certo? Então aqui eu tenho os 8 elementos e você pode entender que isso aqui também são os processadores, processador P1, P2 até o P8. Então no início do algoritmo ele vai considerar pares de elementos, então vou pegar esses dois elementos aqui, o 10 e o 9, vou realizar um Bitonic Merge sobre ele, o 3 e o 2 vou realizar um Bitonic Merge sobre ele, o 14 e o 7 vou realizar um Bitonic Merge sobre ele, e o 11 e o 13 eu vou realizar um Bitonic Merge sobre eles. Aí uma primeira observação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: qualquer lista de dois elementos ela é bitônica, certo? Você tem dois elementos, ou ele vai estar numa ordem crescente ou decrescente, então é uma lista que é bitônica. Então essa observação que eu coloquei aqui na base desse algoritmo aqui, qualquer dois elementos é bitônico, então a gente pode aplicar o Bitonic Merge para ele. Além disso, eu estou assumindo aqui que eu tenho uma versão do Bitonic Merge. A gente viu que ele é uma versão dele onde ele constrói sempre uma lista crescente. Mas é fácil você mudar o algoritmo lá que a gente viu para ele ordenar ou de forma crescente ou de decrescente a lista. Então eu vou assumir que ele recebe lá uma opção dizendo, ó, ordena na forma crescente. Então maisinho vai dizer, ó, é o Bitonic Merge de uma lista Bitonic, onde na saída o resultado vai ser uma lista crescente, ou menos quer dizer uma lista decrescente. Então o Bitonic Merge vai realizar a ordenação dessa lista Bitonic aqui, só que o resultado vai ser uma lista decrescente. Tá, então inicialmente eu vou aplicar o Bitonic Merge em paralelo para esses dois elementos, para esses dois, para esses dois e para esses dois aqui. Então aqui eu estou ordenando de forma crescente, então meu resultado vai ser 9 e 10. Aqui eu estou ordenando de forma decrescente, o resultado vai ser 3 e 2. Aqui eu estou ordenando em forma crescente, ficou 7 e 14. E aqui eu estou ordenando em ordem decrescente, ficou lá o resultado 13 e 11. Então agora eu vou dobrar o tamanho da lista que eu estou considerando para 4 elementos. Então se eu pegar esse resultado aqui, 9 e 10, e concatenar com esse outro resultado aqui, 3 e 2, então aqui eu tenho uma lista que é crescente com uma lista decrescente. O resultado que a gente tem aqui é uma lista que é bitonic. Então essa é a segunda observação que eu coloquei aqui que a gente está usando nesse algoritmo. Se você concatenar uma lista crescente com uma decrescente, o resultado vai ser sempre uma lista bitônica. Então, aqui eu peguei o 9 e 10 crescente, com 3 e 2 decrescentes, aqui vai ser uma lista bitônica, que vai lá crescente e depois decresce. E a mesma coisa aqui, eu tenho uma lista crescente, que vai lá 7 e 14, depois ela decresce 13 e 11, então eu tenho duas listas de 4 elementos que são bitônicos. Então, para cada uma dessas listas de 4 elementos, eu posso de novo aplicar o algoritmo que a gente viu, o Bitonic Merge, que vai ordenar esses 4 elementos e esses 4 elementos aqui. Isso aqui vai ser executado em paralelo. Para esses primeiros 4 elementos aqui eu vou ordenar em ordem crescente, então meu resultado na saída do Bitonic Merge vai ser 2, 3, 9 e 10. Para esses próximos 4 elementos aqui eu estou mandando ele ordenar em ordem decrescente, então a saída vai ser 14, 13, 11 e 7. Então agora eu vou ter no próximo passo uma lista bitônica de 8 elementos, então ele começa lá crescente, depois decrescente, e eu posso aplicar o Bitonic Merge para obter todos os elementos de forma crescente. Então o último Bitonic Merge que eu estou realizando em ordem crescente, então ele vai me dar como sair desse vetor aqui ordenado, certo? Então aqui eu tenho uma descrição desse algoritmo, ele recebe lá uma lista de 2n elementos. Eu coloquei o código aqui para ficar mais compacto, numa forma como se fosse C, certo, dos laços, porque daí fica mais compacto e talvez mais claro para a gente entender. Então note que eu começo com listas de tamanho 2 e a cada iteração eu dobro o tamanho da lista. Então esse size aqui ele está me dando o tamanho das listas que você está realizando o Bitonic Mesh. E aí depois, em paralelo, eu vou determinar lá quem são cada uma das listas de um determinado tamanho, que eu tenho que realizar o Bitonic Mesh em paralelo com os respectivos processadores operando sobre ela, certo? E também tenho que determinar lá se aquela lista
de uma determinada quantidade size de elementos tem que ser ordenado em ordem crescente ou decrescente. Então, isso está sendo feito aqui nesses tests. Então, aqui eu tenho um parallel for, então um for onde eu estou executando em paralelo para todos esses valores de is aqui. Então, sei lá, vamos pegar aqui no início para a gente ver aqui. Então, por exemplo, um dos grupos de listas que eu vou usar vai ser quando o i for igual a zero, certo? Então, quando i for igual a zero, o resto da divisão por 2 é zero, então eu vou ordenar em ordem crescente. Então, esses com i igual a zero e size igual a 2 aqui na primeira iteração, então eu estou considerando essa primeira lista desses dois elementos aqui. Então, ele vai pegar lá os processadores P, I, que é zero, mais 1, então vai ser o P1, e até o processador I é 0, então vezes size que é 2 é P2, então ele vai pegar os processadores P1 e P2, vão realizar o Bitonic Merge nos elementos respectivos lá, A1 e A2, no modo crescente. Se você pegar o próximo índice aqui, que é 1, então o resto da divisão por 2 vai ser 1, então não vai ser igual a 0, então a operação vai ser em ordem decrescente, aí ele vai pegar os processadores I é igual a 1, certo? Então ele vai pegar os processadores 3, considerando que size é 2, 3 e 4. Então ele vai pegar os processadores 3 e 4 e vai realizar o Bitonic Merge nos elementos A3 e A4 respectivos aqui em ordem decrescente. Então, aqui eu só estou arrumando esses índices para eles corresponderem ao que está acontecendo em cada uma dessas etapas aqui, certo? Então, esse parallel for aqui, ele vai determinar lá a sequência de números em cada uma das listas, e cada uma delas tem tamanho exatamente size, quais são os respectivos processadores que vão atuar sobre os respectivos elementos, realizando uma chamada lá do Bitonic Merge, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, ele vai realizar o que foi descrito aqui para vocês de uma forma como um exemplo. Tá bom? Então, esse é o algoritmo Bitonic Sort. Bem, e aí por que ele funciona? Bem, é porque lá no nosso caso base eu tenho dois elementos em cada uma das listas, cada dois elementos é sempre uma lista bitônica, então pelo que a gente sabe do resultado do Bitonic Merge é que ele vai ordenar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente corretamente cada uma dessas listas de tamanho 2. Agora, se você juntar em pares cada uma dessas listas, você vai ter uma lista bitônica, você tem uma parte crescente e uma outra decrescente, e aí a repetição do algoritmo pode ser feita porque você vai aplicar agora uma lista com o dobro do tamanho, que também é bitônica, e então ela vai ser ordenada ou de forma crescente ou decrescente, e é isso, até o final lá, quando você vai aplicar a última vez o Bitonic Merge sobre uma lista que é bitônica, e aí o resultado vai ser uma lista com os números em ordem crescente. Dá para fazer uma demonstração por indução também da corretude, se quiser uma demonstração mais formal, mas a ideia é essa. No próximo vídeo a gente vai ver então a análise do tempo desse algoritmo aqui.